Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Vita e Palavra de Vida neste que é o primeiro domingo da Quaresma, em que nós, olhando para Jesus, vemos como Ele vence as insídias da antiga serpente e procura instaurar um novo reino de luz e de paz. Vamos então escutar o Evangelho de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demónio. Jejuou 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demónio conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demónio o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te agora, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o demónio deixou-o, e logo os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vemos neste Evangelho, que é sempre proclamado, neste nosso tempo quaresmal, de Jesus que vai e enfrenta as tentações. E vemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito que conduz Jesus ao deserto, que é o lugar que, não existindo nada, não existe obra do homem, tudo é obra de Deus e, portanto, é o tempo e o lugar propício para escutar Deus, onde tudo está feito para Ele. E, portanto, é uma oportunidade de encontrar Deus, mas também uma oportunidade de sermos tentados por quem? Pelo demónio. Demónio, o diabo, diabolos, ou seja, do grego significa aquele que divide. O objetivo do demónio, do diabo, é sempre dividir-nos, separar-nos de Deus. E vemos que tenta Jesus naquele momento em que ele sente a fragilidade humana, sentiu fome. Normalmente somos tentados nestes dias de fraqueza. E a tentação é sempre: se és filho de Deus. Ou seja, que é algo bom. Somos filhos de Deus, mas Ele quer colocar essa nossa identidade contra nós. E tenta Jesus, primeiro, faz com que estas pedras se transformem em pães, que é a tentação do ter coisas materiais, do alimento, e que isso basta, que isso basta para sermos felizes, para encontrarmos o caminho para a felicidade. Jesus responde citando a Sagrada Escritura: Nem só de pão vive o homem. Depois levou-o àquele pináculo e disse: Atira-te daqui abaixo, que é tentar a Deus, como respondeu-lhe Jesus. A tentação de que podemos fazer de tudo sem responsabilidade própria. Deus tem que tomar conta de mim. E não somos crianças, somos adultos, somos cristãos responsáveis também pelas nossas decisões. E então, por fim, tenta-lhe com o poder e a glória, que leva tantos e tantos a afastar-se de Deus, a consumirem-se pelas coisas materiais. E Jesus afasta e vence. E reparamos que a tentação que Jesus teve no início da sua caminhada é a tentação que todos nós temos, e as tentações não são só para aquele momento na vida de Jesus. Ou seja, se calhar pensamos que Jesus foi apenas tentado daquela vez e podemos presumir, se fosse ele só tentado um dia, talvez até resistia. Mas não, Jesus foi tentado ao longo da sua caminhada aqui conosco. Tanto é que nós iniciamos a Quaresma com as tentações de Jesus e no fim vamos celebrar a vitória de Jesus na cruz, mas vamos ouvir a sua última tentação na cruz: Se és filho de Deus, desce aí abaixo. Se és filho de Deus, tira da cruz para nós acreditarmos. E aí vemos que desde o início da sua vida até o fim, até a sua entrega, aquele momento também de fragilidade, o diabo sempre tentou Jesus. Sempre tentou Jesus com a sua identidade. E portanto também nós, na nossa vida, temos uma vida inteira de luta, de combate contra este mal, mas sabemos que se ficando firmes em Deus, com a força do Espírito Santo e em
a intercessão de Jesus, Filho de Deus, nós sairemos vencedores destas tentações.